O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns, e no entanto o vosso Pai dos céus, Ele os alimenta. Vós não valeis muito mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de preocupar-se com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isto. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus problemas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nós podemos nos sentar. Para mim é uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Cada vez mais eu me convenço de que a arte é um processo redentor. O que é redenção? A redenção é esta oportunidade, essa experiência que nós podemos fazer de ser retirado de um lugar inferior e ser colocado num lugar nobre. A redenção que Jesus faz conosco é justamente nos retirar do barro de Adão, da condição adâmica, das misérias da condição adâmica, e nos elevar às graças e às belezas da condição crística. Da condição adâmica para a condição crística. Um pouco de teologia não faz mal a ninguém, né? Aliás, nós precisamos de teologia para compreender e experimentar o mistério da nossa fé. A redenção que Cristo realiza na humanidade é retirar do barro de Adão o ser humano que está sepultado na miséria do pecado, naquilo que foi o erro da primeira comunidade, e aqui não importa que tenha sido um homem ou uma mulher, não importa, isso é apenas uma maneira didática para nós chegarmos ao conhecimento da verdade. Para isso existe uma história construída do ponto de vista metafórico. Não é nenhum problema nós dizermos que Adão e Eva não precisam ser necessariamente um homem e uma mulher, mas pode ser muito bem o erro de uma comunidade. E é bom que a gente tira da Eva toda essa culpa horrorosa, né? De que vocês saíram para passear no paraíso, procurando por um shopping, e aí encontraram a serpente sedutora. Não tinha nada o que fazer, não tinha novela, já tinha visto Vale a Pena Ver de novo, não sabia o que fazer, a sessão da tarde não era interessante, vou dar um passeio pelo paraíso.
Não, não foi isso. A primeira queda não significa necessariamente que tenha acontecido como conta a história. Gênesis, ele é uma história construída a partir de metáforas para que nós possamos entender o sentido. Isso é coisa de artista. Quantas vezes você precisou exagerar para contar uma história para que o outro pudesse acreditar no que você estava dizendo? Você sabia que não era bem do jeito que você estava contando, mas era verdade o que você queria dizer. O exagero, a metáfora, a construção metafórica, ela está sempre a serviço de uma verdade que não pode ser compreendida com facilidade. O que nós queremos com a história de Adão e Eva é mostrar justamente o início do processo redentor. Porque o início do processo redentor que Cristo realiza na humanidade está justamente na primeira queda, no contato que o ser humano tem com a sua fragilidade. Minha gente, quando eu dava aula de teologia na faculdade Deoniana, um dos maiores desafios que eu tinha como professor era justamente ensinar o conceito de pecado original. Porque o conceito de pecado original, quando nós queremos falar sobre ele, nós corremos o risco de dizer o absolutamente contrário do que ele é. Quando você olha para uma criança, um recém-nascido, e o padre vem dizer que aquela criança é pecadora, o que você vai dizer? Padre, pelo amor de Deus, menos Barbosa. Essa criança não fez absolutamente nada para que ela possa ser considerada pecadora. Porque o que é o pecado? O pecado é um processo de incoerência humana. Vamos trazer isso para a antropologia para a gente entender melhor, para depois nós chegarmos no Evangelho. O pecado é como se você estivesse, você que é músico, está aqui, vocês não veem, mas eles estão aqui. Os meninos todos entendem de harmonia e sabem muito bem como que vocês constroem uma harmonia na melodia, não é isso? Eu entrego uma melodia muitas vezes pobre para eles como compositor, eu não sou músico, eu não sei fazer harmonia, mas eu sei fazer melodia, porque melodia você faz isso é melodia. Agora a harmonia é um músico especialista que vai fazer. Tanto é que se a gente fosse honesto, a maioria das nossas músicas vocês teriam que assinar junto com a gente, porque quem faz a harmonia das nossas músicas são eles. A harmonia é como se fosse o invólucro do presente. Eu te dou um presente, mas aquele papel bonito, quem faz são os músicos, são os arranjadores muitas vezes. O pecado é uma atitude de harmonia, é um erro de harmonia. A matéria-prima está ali, sou eu. Mas aquilo que eu faço com a matéria-prima que eu sou, é que eu considero pecado. Eu como padre, para eu identificar um pecado numa pessoa, eu preciso ter uma matéria grave. E definitivamente eu não encontro nenhuma matéria grave numa criança que só sabe chorar e fazer cocô. Xixi, cocô, é a única coisa que ela faz. Agora, aqui está o contexto do pecado original. Quando nós falamos que essa criança está no pecado, não é que ela está na atitude pecaminosa, ela não tem atos pecaminosos, é que ela está na raiz de Adão. Ela pertence à raiz de Adão. Ela nasceu na condição adâmica, para falar bonito. A condição adâmica é a condição do primeiro erro, isto é, eu sou solidário à condição humana que me faz ser quem eu sou. Eu não tenho como dizer eu não sou humano, e se eu sou humano, eu sou marcado pelo limite original. Talvez o erro esteja na palavra pecado. Uma coisa é você possuir limites, outra coisa é você possuir pecados. Limite é quando você sabe que você tem condições precárias. Eu sou limitado, o meu corpo tem limite, a sua pele tem limite, ela não suporta nem o aquecimento demais, nem o resfriamento demais, é um limite da pele. E onde é o pecado? Quando você se deita lá, naquele meio-dia,
passa aquele bronzeador de margarina, que não tem nada mais de pobre, né, do que bronzear-se com margarina. Eu me lembro das minhas irmãs. Fazia um chá de figo, que a gente chamava de fígado. Figo lá em Minas é fígado. Você quer comer um docinho de fígado, bem? Fazia aquele chá de figo, passava Coca-Cola e jogava margarina e deitava meio-dia no sol. Aquilo, quem olhava de longe parecia um bando de quibe, só chegando perto para ver que estava vivo. Aí levantava ali às 4 horas da tarde com aquela insolação, aquela febre, aquela dor no corpo. Não é assim? No passado, hoje não. Esse é o limite da pele. Não pode tomar sol na hora do meio-dia. Agora, é pecado você não poder tomar sol ao meio-dia? Não, isso é limite. É um limite que você reconhece a seu favor. Veja bem que o conceito de limite não é um conceito contrário ao humano, minha gente. O conceito de limite é positivo. Ele lembra que você não pode porque ele faz mal. Dizer que sua pele é limitada para aguentar esse sol quente que você está aguentando agora na cara não é nenhum problema. O problema é quando você se expõe ao sol desconsiderando o limite que lhe é próprio. Aí entra o pecado. Então talvez o erro esteja em nós usarmos pecado e limite nos momentos errados. Não é que uma criança é pecadora, não, ela contém dentro dela o limite original, porque pertence à ordem de Adão, está na raiz de Adão, está naquele barro de Adão, é feito da mesma matéria limitada, terá que ter cuidado. Agora eu lhe pergunto, quando é que você realmente cometeu o seu primeiro pecado na vida? Aqueles cândidos, então desse jeito eu acho que eu nem cometi ainda. Ué, se é assim, então eu acho que eu estou sem ele até hoje. Não, o pecado ele vai entrar verdadeiramente na sua vida no dia em que você tem consciência dos limites que são próprios e mesmo assim você se expõe a eles. Aí sim está a condição do pecado. Quando você deixa de considerar o limite que você tem. Quando você acha que você é um super-homem, uma super-mulher, e que nada nesta vida de maldade, de coisas ruins, de coisas pecaminosas, vão ser capazes de atingir o coração. Quando você deita ao sol e desconsidera que por causa das fendas da camada de ozônio, hoje nós temos um limite a mais quando a gente vai andar pelo sol. Desconsiderar o limite é uma atitude de pecado, porque você esquece quem você é, você esquece do que você não pode, você esquece daqueles benefícios a que você vai expor o seu corpo, a sua vida, a sua alma. Quando você não considera os limites que tem, você corre o risco de se perder em si mesmo. Esse é o conceito de identidade. Se você leu o livro, você viu, lá no Sequestro da Subjetividade. Identidade não é só dizer o que você é, não. Identidade é você também dizer o que você não é, porque ao afirmar o que você é, você está negando um monte de coisa também. E o bom da vida é quando a gente se afirma e se nega no momento certo. Uma vida em Deus, uma vida de santidade, é uma vida cada vez mais consciente dos limites que se tem, porque a partir do momento que eu observo o limite, e veja bem que o primeiro pecado da humanidade foi justamente sair do limite. Certa vez eu escutei, minha gente, por um professor de exegese, que o termo mais apropriado, a tradução mais feliz do conceito de paraíso, sabe qual é? É o conceito de limite. Paraíso é o lugar delimitado para o encontro. Paraíso é o lugar que foi cercado para que ninguém se perdesse, porque Deus está ali. Não é prisão, não é cerca de prisão. Igual eu vi, não sei o que estava acontecendo, mas a Miriam Rios estava apontando para o filho dela algum lugar, não é isso?
estava delimitando o lugar que ele precisava chegar. Isso é coisa de quem ama. Porque se não amasse, manda, não, vai lá, procura. Dessa aí, uma hora você acha. Não. Delimitar o espaço é você proporcionar a experiência do encontro. Se você verdadeiramente quer ajudar alguém a chegar a algum lugar, você vai se empenhar a limitar ao máximo a informação que você dá. Aí está o perigo quando nós pedimos a informação para alguém que não está muito feliz ou não está muito desejoso que a gente chegue. Eu já falei, já contei aqui, lá em Minas é até perigoso você pedir uma informação. Como é que você chega lá? Porque o mineiro se envolve demais com o problema da gente. Perigoso porque demora até que te dá informação. Você já perdeu o avião, você já perdeu o trem, você já perdeu o ônibus. Você para, pergunta, onde é que mora o Celso? Aí ela vai assim, Celso. Ué. Ô Gerardo. Aí veio o Gerardo. Você conhece um tal de Celso que ela está procurando? Celso. Aí ele põe a mão na boca também. Ué. Aí se passaram 40 minutos. Aí chama a outra lá dentro. A outra dentro. O que você quer na casa do Celso? Só o jeito de brincar. Nós somos muito atenciosos com quem nos pergunta as coisas. A gente se envolve. O perigo é que demora demais a informação. Se você para lá no centro do Rio de Janeiro, você pergunta a alguém, você precisa chegar a algum lugar, você vai depender da boa índole daquele que você pergunta. Gente, cada vez que você para pedir uma informação, você coloca o seu limite na mão do outro. Ele lhe faz chegar ou não, porque qualquer coisa que ele lhe ensina errado, você se perde no meio do caminho. Qualquer coisa que vier errado naquela informação, você perde o paraíso, você perde o lugar do encontro, você perde o compromisso. O pecado, o primeiro pecado, a primeira queda original, ela está justamente referente a isso. Alguém não compreendeu o conceito de limite e saiu dele. Alguém não compreendeu o conceito de espaço delimitado para o encontro e saiu dele. E ao sair dele, ele se perde dele mesmo. Não é que ele se perde do lugar do encontro só. Não, é mais profundo o que acontece no momento em que nós esquecemos o conceito de limite. Quando nós saímos do local do encontro, quando a metáfora de Adão e Eva, seja ali a primeira comunidade, a primeira humanidade que teve consciência do pecado, porque o pecado só entrou no mundo no momento em que o ser humano teve consciência dele. Eu não posso acusar uma pessoa de pecado se ela não tem consciência do que faz. Não tem como. E no momento em que sai do limite, sai do paraíso e que está consciente de que está saindo do lugar do encontro, estabelece-se para toda a condição humana, porque isso é questão de evolução. Você tem o mesmo processo de consciência de que das pessoas que viveram há 1000 anos atrás? Não. Por isso que Deus fala que quanto mais será dado, muito mais será exigido. Se a psicologia evolui para o conceito de limite, para o conceito de consciência, se as ciências sociais evoluem para compreender o que é certo, o que é errado, se a moral evolui para compreender os melhores caminhos da humanidade, minha gente, quanto mais a ciência evolui, quanto mais a religião evolui, muito maior será a cobrança de Deus a respeito do que nós sabemos ou não sobre as coisas. O conceito de limite está cada vez mais claro dentro de nós. Compreender o limite é também compreender a possibilidade. Então hoje nós já não temos mais desculpa para dizer eu não sabia, eu não podia, eu não tinha consciência disso. Tem. E por isso que Jesus é tão claro no momento em que ele fala, olha, é impossível você querer viver servindo a 2 senhores. Não dá para manter um pé no paraíso e o outro no inferno. Não há como você conciliar 2 realidades que são naturalmente inconciliáveis.
E aí você tem toda a tradução de um cristianismo que hoje nós precisamos gritar por cima dos telhados. É de cima dos telhados que nós precisamos anunciar. Por quê? Por que nós precisamos gritar e anunciar isso? Porque o seu território está ameaçado. É o seu paraíso que está ameaçado. É o seu território santo que está ameaçado. São os seus limites que precisam ser aclarados. Não para que você tenha medo de você, é o contrário. É para que você saiba até onde você pode, até onde você não pode. Quanto mais nós tivermos consciência dos limites que nos são próprios, muito mais será a qualidade da nossa vida, da nossa atuação como pessoas. Se você faz um pacto com a sua saúde, começamos por questões concretas. Se você faz um pacto com a sua saúde, você vai saber muito bem quais são os limites que você precisa obedecer. Se você faz um exame de sangue e vai detectar que o seu triglicérides está alto, não adianta você ficar lamentando, terá que fazer alguma coisa para superar esse limite. O limite apontado no exame é favorável a você, porque ele está dizendo o que você precisa fazer para superar este limite. Isto é, superar não no sentido de jogá-lo fora, de considerá-lo. Redimir, minha gente. Aqui entra a palavra-chave, é a redenção. O que Cristo realiza na vida de Adão, na condição de Adão, atinge a todos nós. Todos nós estamos atingidos por essa dinâmica do Cristo. A cristificação do universo, como dizia Teilhard de Chardin, está acontecendo em nós agora, neste instante. Mas como é que a gente toma posse disso, Padre? Toma posse no momento em que você estabelece o limite do seu território, que você reconhece o seu paraíso e cuida dele. O que a arte pode? O que a arte pode fazer com a gente neste momento em que nós precisamos cuidar do paraíso? Justamente provocar dentro de nós a sensibilidade para que a gente descubra o limite de maneira positiva. Esse é o papel do artista no mundo de hoje. É você anunciar as belezas do paraíso, as belezas do limite. Não tenha medo de quem você é. É o grito que todo artista cristão precisa dar. Vamos fazer esta humanidade acreditar no que ela pode. Vamos fazer essa humanidade acreditar no que ela deve. É transformar a pedra em ouro. É você devolver o estado de graça ao que estava perdido. O desgraçado é você devolver a graça ao desgraçado. É você devolver o riso ao que não sabe mais sorrir. Como, Padre? Minha gente, toda vez que a nossa arte tem o poder de traduzir o desejo de Deus para nós, se nós verdadeiramente formos fiéis ao que Deus nos suscita, outra coisa nós não vamos fazer senão fazer bem. Veja esta arte que está por aí. Veja o que consideram arte no mundo de hoje, é redentor ou não? Com todo respeito, e volto a dizer, eu estou cada vez mais assustado com o que apresentam as nossas crianças como arte. Outro dia você deve ter escutado eu falando no meu programa, o depoimento que eu ouvi das menininhas do CREU, quando uma delas, sem nenhum escrúpulo, ao vivo num programa de televisão, disse que aquela arte era endereçada às nossas crianças, que aquela dancinha ela ensinava e que as crianças dançavam e que ela achava lindo, por isso que ela estava pensando duas vezes se ela ia pousar nua ou não. Meu trabalho é infantil também, eu preciso cuidar. Vai estudar psicologia para saber o que é infantil. É no seu paraíso que isso entra. Não é no meu porque eu não tenho filho.
E volto a dizer, quem pariu Mateus que o embale. É filho seu. Se você não fechar as portas do seu paraíso para a podridão que hoje eles consideram processo de entretenimento, você perde a sua autoridade como pai, você perde sua autoridade como mãe. Depois terá que correr pelos consultórios de psiquiatras, pelos consultórios de psicólogos, porque a infância do seu filho não foi considerada. É limite, mas é positivo. É você ter o direito de dizer o que entra na sua casa e o que não entra. O que o seu filho dança ou o que o seu filho não dança. Não é uma senhorinha que está muito mais preocupada em engordar a conta bancária dela do que com o processo educacional do país. Com todo respeito, mas quem busca esta forma de arte e a coloca como modelo para as nossas crianças, está precisando ler os manuais de psicologia, está precisando entender de psicologia humana, porque isso definitivamente não molda caráter de ninguém. É o paraíso, é o seu paraíso sendo ameaçado o tempo todo, é o seu limite sendo desconsiderado, e muitas vezes, minha gente, nós, na incapacidade de fechar as portas e de dizer, neste espaço quem manda sou eu, a educação dos meus filhos, o que vai ser visto sou eu que defino. Eu ainda não soltei as rédeas deste alazão. A família é um alazão bravo. Se você não segura as rédeas, você perde a corrida. Você sabe uma das coisas que mais me encantou com aqueles 17 grupos, 17, 14, né? 13 grupos que se apresentaram aqui ontem. Todo mundo adulto. Todo mundo usando de forma bonita o corpo. Não tem como você dançar sem você se utilizar dos recursos da sensualidade. Não tem como. Mas uma sensualidade domada. Sem os apelativos que são próprios. Gente, o corpo é um instrumento maravilhoso. Com o corpo você convence um monte de gente. Basta você se comunicar bem. Basta você ser eloquente com o seu corpo. Ontem eu vi aqui homens, mulheres, todos num exercício único, comum. Nós queremos colocar o nosso corpo a serviço da arte, de uma arte que possa fazer bem a quem nos enxerga. Desde a música escolhida, nenhuma frase daquelas que foram cantadas aqui, nada era agressivo ao contexto das nossas famílias, nenhum gesto, nada, nenhuma coreografia estava a serviço da destruição da consciência do seu filho. Nada, absolutamente nada, tudo passado por um processo de escolha que está ali. Olha, qual é o nosso filtro? Qual é o filtro que nós estamos coando o café da nossa arte? Você sabe muito bem, volto lá em Minas, lá quando nós éramos pequenos, eu não estou falando mal de Minas não, contando as minhas histórias. Quando nós éramos pequenos lá em casa, a minha mãe sempre pegava aquele coador de pano, e ela virava ele do avesso, para ver se não tinha uma lagartixa lá dentro. É verdade, não era assim? A minha mãe falava para mim assim, para nós. Eu sempre via ela naquele exercício de ver se não tinha lagartixa lá dentro, né? Ela fala assim, não, é porque eu conheço uma mulher, sempre tem uma história, que morreu a família inteira na hora que tomou o café. Agora isso deve ser verdade mesmo, porque diz que quando você escalda a lagartixa, ela solta um veneno, mata aquele bicho ali dentro, né? Ela solta um veneno altamente tóxico para a vida humana. Não sei se é verdade, mas fica sendo agora. Aquele bicho se esconde dentro do coador, joga água quente, você não sabe que está tomando um café de lagartixa. Dá nojo em porco, né? Uma história dessa. Você não sabe.
Às vezes o cafezinho é igual aos outros, mas na hora que você vai descobrir, tem veneno no meio. Tem veneno no meio e nós não sabíamos. Minha gente, acontece a mesma coisa o tempo todo conosco. Quando nós tomamos os cafezinhos por aí, você não sabe o que você está tomando. Quantas coisas chegam até nós como se fossem coisas infantis, aparentemente inocentes, e não são. Estão coadas no café da lagartixa. Agora, como é que nós vamos saber se a lagartixa está ali dentro? Tendo o trabalho todos os dias de virar o coador. Não adianta. Quem não quer trabalho, quem não quer esforço, vai tomar café de lagartixa. Só que aí tem um detalhe. É o seu papel como mãe todos os dias. Se não virar o coador da casa todos os dias, se você não pode nem isso, é você descobrir o que é que está entrando na sua casa. É descobrir onde é que nós estamos servindo, qual é o verdadeiro Senhor que está sendo o dominante dentro da nossa casa. A começar pelas nossas atitudes miúdas, as menores. Será que nós ainda estamos mergulhados no barro de Adão? Será que nós estamos fazendo o esforço necessário para a gente chegar à glória do Cristo? Minha gente, você pega uma criança dessa aí, hoje, com tão pouca idade, nós estamos decidindo o futuro dela. Você não tem como fugir dessa responsabilidade. O que você fala para ela, o que ela vê de você, o que ela escuta lá na escola, tudo isso são informações que estão sendo registradas. As dancinhas que aprende, as brincadeirinhas que aprendem, tudo isso é definitivo porque estão sendo registradas aqui, neste lugar que nos comanda, que nos manda para frente. É neste lugar aqui que a vida é registrada. E o batismo, voltamos para a teologia, o batismo que você recebeu, ele não é mágica. Se você acha que porque foi batizado, a sua condição adâmica está resolvida, engana-se. Você recebeu a consciência, isto é, o batismo é o momento em que alguém se torna consciente por mim. E depois na crisma eu vou confirmar o que ficaram conscientes por mim, porque agora eu tenho condições de saber. O batismo é o momento em que alguém assume, fala, olha, eu sei que meu filho é limitado e eu vou cuidar dele. Aí tem aquele par de vaso que chama padrinho. É para segurar a vela. Por que você chamou ele para padrinho? Ah, amiga que eu tenho. Não sabe nem quem é a pessoa. Por isso que não pode ser qualquer padrinho, por isso que não pode ser qualquer madrinha, tem que ser gente que você saiba que pessoas que estarão com você, no momento de ter que educar essa criança para o seu Senhor, para o seu Senhor. Você já escolheu muito padrinho para os seus filhos. Pensa neles agora. Eles são pessoas que lhe ajudam a compreender o limite do seu filho. Porque naquela hora a criança não sabe que limites ela tem. Ela está ali, não está nem sabendo o que está acontecendo com ela. Mas o pai está pegando no colo e falando assim diante de Deus: Senhor, eu sei que o meu filho tem limites, ele é humano, ele pertence à raça de Adão assim como eu. Mas eu quero aqui nas águas deste batismo declarar que a partir de hoje nós observaremos o limite por ele, até o momento em que ele tiver condições de observar o limite por ele mesmo. E na observância deste limite, Senhor, nós queremos configurá-lo cada vez mais ao modelo do teu Filho Jesus. Nós queremos a condição crística para essa criança. Nós queremos que ela possa crescer em sabedoria e em graça, assim como seu filho cresceu. O limite que hoje nós reconhecemos para ele, Senhor, é que este espaço familiar que nós estamos construindo para ele ficar, será um espaço favorável à construção de um cristão,
com aquilo que nós vamos assistir, com aquilo que nós vamos conversar, com aquilo que nós vamos ouvir, com aquilo que nós vamos ler, com aquilo que nós vamos praticar. É concreto, minha gente. O batismo não é uma celebração de mágica, o batismo é uma celebração de compromisso, onde nós assumimos por esta criança a responsabilidade de guiá-la pelos melhores caminhos. Você como pai, você como padrinho, você como irmão, você como familiar, todo mundo que está no contexto daquela família, está responsável pela construção e pela redenção desta criança. É redenção a palavra. O conceito de limite, ele nos coloca na perspectiva da redenção, porque nós saímos de Adão e vamos para o Cristo. Nós saímos da condição do limite, como algo destrutivo e negativo, e o compreendemos como algo que está favorável a nós. Aí você sabe, na sua condição de homem e mulher cristã, quais são os limites que você precisa observar todos os dias, porque senão você se perde disso. Conversão também não é mágica, você sabe disso. Não tem essa história, eu vim para o acampamento e eu saí daqui mudado. Pode até mudar a sua emoção, e a sua emoção pode até lhe conduzir por um caminho de conversão, mas se não houver passos concretos para esta emoção mudar a sua atitude, não haverá conversão alguma em você. Os emocionados não entrarão no céu. Jesus já deveria ter dito aqui. Os emocionados que se cuidem. Porque se a sua emoção não se transforma em conversão diária, ela é tão infértil quanto uma chuva de granito. Granizo. Porque se o dia que chover granito, nós estamos roubados. Não sobra ninguém. Uma chuva de granizo, não há nada mais infértil, ela derruba tudo. Não adianta você vir aqui para a canção nova, se emocionar, chorar, 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 se no outro dia você não chora nas pequenas coisas. Tem que chorar todo dia. Não é só no acampamento, não é só no retiro, não é só na missa, não é só no programa, não. O seu choro tem que ser diário, naquilo que, ainda que não escorram lágrimas nos seus olhos. Quando você descobre, meu Deus, aqui está o meu limite, mas ele é positivo na minha vida. Eu descubro que eu não devo, por quê? A minha humanidade precisa ficar resguardada. Eu preciso continuar preservando o meu encontro com o Senhor, porque senão daqui a pouco eu estou perdido por aí. O paraíso deixa de existir. Se nós não choramos as lágrimas de um esforço cotidiano, para que a gente lute, para que o processo redentor de nos atinja, nada vai acontecer na nossa vida, minha gente. Viver a transição de Adão para o Cristo não é fácil, não. Não é brincadeira. Nós não estamos propondo uma coisa fácil, mas nós também não estamos falando de coisas impossíveis, não. Quando você descobre a sua condição adâmica, você vê direitinho que você está nela, que você fica mesquinho. Quando Adão vence dentro de nós, quando Eva vence dentro de você, você sabe muito bem quais são os efeitos disso dentro de você. Você sabe muito bem quais são os efeitos de Adão no seu coração. Mas quando Cristo vence também com toda a sua glória, você sabe muito bem a alegria que toma conta de você. Você sabe muito bem, tanto é que você olha para trás, você não consegue nem acreditar. Meu Deus, como é que eu poderia, como é que eu podia, como é que eu conseguia viver aquelas coisas tão ruins, achando que aquilo era bom? Como é que eu podia viver com um lixo tão desprezível? Como é que eu podia estar feliz naquela condição? Não sei como. É a transição, minha gente. Lembra daquela música? Jesus Cristo mudou meu viver,
Jesus Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, diferente hoje é o meu coração. Vamos desde o início de novo? Vamos lá? Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, diferente hoje é o meu coração. É aí. Quando você olha para o que você era e para aquilo que Deus fez de você hoje, você olha para a ponte que você já atravessou. Quanto que dessa ponte você já andou? A ponte você andou e você foi percebendo que você foi se transformando numa pessoa diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, diferente hoje é o meu coração. Jesus Cristo mudou desde o início. Vamos lá. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E o bom, minha gente, é que nós vamos ter sempre duas figuras para a gente observar. O quanto que a gente consegue ser igual a Adão. Pode ter certeza, para ser igual a Adão nós não precisamos fazer nenhum esforço. Nenhum esforço mesmo. Ser igual a Adão não requer esforços. Agora, se você coloca ao lado de Adão a condição de Jesus, o jeito como Jesus viveu, o que Jesus falava, o que Jesus via, como ele via, a maneira como ele era, aí você tem uma diferença. E para ser como ele dá trabalho, mas ninguém nos prometeu que seria fácil. E é tão bom a gente perceber a mudança em nós, não é? Quando você descobre que Jesus mudou de verdade, não é conversa fiada. Ontem eu estava pensando, estava lembrando de como foi a minha vida, de quantas coisas aconteceram na minha história para mudar, desde quando eu saí lá de Minas, uma terra que eu trago tão viva dentro de mim, com todas as suas riquezas. Assim como Minas sempre foi rica em pedras preciosas, essa riqueza de um povo simples, de um povo que consegue traduzir a experiência de Deus em coisas tão concretas. Olhar para minha mãe, olhar para o meu grupo de origem, de olhar para eles, de perceber que Deus acontece lá, acontece aqui, acontece aí no seu coração, no seu estado, que Deus não tem fronteiras para transformar corações, que Deus não precisa de tempo para transformar corações, que a qualquer hora, a qualquer instante Ele pode surpreender a sua vida, e lhe convencer, e lhe sacudir, e lhe convencer, saia da condição de Adão,
Saia da condição de Eva. Eu estou aqui, me ofereço a você como sua nova realidade. Aí eu descubro que Minas Gerais pode me inspirar santidade por causa disso. Pedra preciosa só existe porque está debaixo da terra. Se estivesse de cima não seria tão preciosa assim. A gente encontraria com facilidade. Não. A condição crística é uma pedra preciosa, que se nós não enfiarmos a mão nesta terra, se nós não enfiarmos a mão neste barro de Adão, nós nunca vamos conseguir retirar essa pedra. Nós vamos morrer possuindo uma riqueza, mas sem tê-la nas mãos. E é isso que precisa acontecer todos os dias, a cada momento da nossa conversão. Essa mão no barro tem que ser colocada, para que a gente procure a pedra, para que a gente não esqueça de que a riqueza está em nós, para que a gente não se acostume com os malefícios dos senhores deste tempo, com aqueles que não estão nem um pouco preocupados com a beleza e com a riqueza do nosso paraíso, com aqueles que profanam o que há de mais sagrado dentro de nós, com aqueles que invadem a sua alma e colocam todas as sujeiras do mundo aí dentro e depois vai embora e nem quer saber se você sofre ou não com aquilo que foi deixado, com aqueles que invadem as portas da sua casa, com aqueles que entram dentro da sua vida, prostituem os seus filhos, drogam os seus filhos e depois vão embora e não querem nem saber o rastro de destruição que deixaram, com aqueles que não estão comprometidos com a felicidade das famílias, com aqueles que não estão comprometidos com a felicidade da sua casa, com aqueles que não estão nem aí com o que você sofre ou deixa de sofrer. Agora, se você verdadeiramente aceita o desafio de andar nos passos de Jesus, você tenha certeza de que você vai ter um Deus favorável a você. Que tudo aquilo que for falado, que tudo aquilo que for celebrado, que tudo aquilo que for ritualizado, é a serviço da redenção humana. É Deus gritando nos nossos ouvidos que o nosso destino é o Cristo. É o Cristo. E quando eu olho para você, eu não vejo outro caminho. Não. Eu não tenho outro anúncio a lhe fazer senão este. O seu destino é o Cristo. É para Ele que você foi feito. É nele que você precisa ser reconfigurado. Você vai ser mais feliz, pode ter certeza. Você vai ficar mais leve, porque você vai jogar tantos pesos fora. A arte é isso, minha gente. É o desafio de retirar os pesos que pesam demasiadamente sobre a humanidade. É o alívio. É o alívio de Deus na experiência humana. É você ter a possibilidade de proclamar com seu corpo, com sua arte, que Deus é Redentor. E que o limite estabelecido é o lugar onde esta redenção acontece. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração, é a luz que ilumina o meu ser, sim, diferente hoje é o meu coração. Mas se você pode falar assim também, Padre, ainda não é tão diferente assim não. Aí eu lhe convido a fechar os seus olhos agora, colocar a mão no seu coração. O que hoje você poderia pedir que Deus pudesse modificar dentro de você? Qual é a arte que hoje você gostaria que Deus realizasse na sua vida? Qual é o corte? Qual é o detalhe que hoje você gostaria que Jesus modificasse dentro de você? Ele é o nosso divino artesão. A gente se coloca diante dele como se fosse uma pedra bruta, um mármore, que hoje pode ser talhado de acordo com o desejo dele. Para retirar as arestas, para retirar os excessos, para retirar aquilo que precisa ser retirado, para modificar aquilo que precisa ser modificado. É só você ter a sensibilidade de perceber isso. Onde é que está dentro de você? Onde é que está dentro de você a ponta de Adão? Talvez aquele iceberg
que ainda faz naufragar tantos navios que Deus poderia fazer chegar ao destino, mas não chega porque esbarra naquela ponta de iceberg de Adão dentro de mim, dentro de você. É aquela ponta que naufraga tantas esperanças dentro de nós porque a gente esbarra sempre nela. Mas hoje Deus está aqui e quer nos atingir, e quer nos afetar, e quer retirar de dentro de nós essas pontas, essas arestas, colocando-nos mais semelhantes ao coração de Jesus. Peça por isso. Coloque-se diante de Jesus com essa audácia mesmo. Senhor, eu quero que o meu coração seja diferente mesmo hoje. Há tantos detalhes da minha vida que precisam ser modificados, Senhor. Há tantos detalhes da minha história que hoje eu preciso que sejam curados. Há tanto de mim, dentro de mim, de condições antigas, do homem velho, da mulher velha, da condição adâmica, que hoje precisa ser configurada ao modelo do Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Agora fica de pé comigo, vamos lá? Eu gostaria que você colocasse a mão na testa da pessoa que está do lado, mesmo que você não conheça, não tem problema. Fica de 3, não tem problema, se tiver só isso. Reza por essa pessoa agora, por aquilo que aquela pessoa hoje precisa, necessita receber de Deus, por aquilo que hoje é uma necessidade concreta na vida dessa pessoa, por todas as arestas que o Senhor precisa retirar dela. Queira bem essa pessoa neste instante. Rezar é o mesmo que querer bem. Que você possa exercer neste instante o papel que Deus exerce na vida dessa pessoa. Você possa sinalizar essa presença de Deus através do seu toque. Que você possa representar esta mão de Deus pousada sobre a testa, sobre a cabeça dessa pessoa. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, diferente hoje é o meu. E agora um abraço bem apertado. Um abraço de devolução. E diga para ela: o teu caminho é o Cristo. O teu destino é o Cristo. Diferente hoje é o meu coração. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Bom, bem bonito, desde o início. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver.
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. CançãoNovaPlay.com. Assine já!